Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita Palavra de Deus. Quero convidar você para mais uma reflexão no livro santo de Deus, na Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 29, um lindo salmo que traz paz, que traz conforto, que traz esperança para os nossos corações. Ore comigo neste momento. Querido Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Peço ao Senhor, meu Deus, que tome em tuas mãos as nossas vidas, a vida minha como expositor da tua palavra, dos teus filhos como ouvinte da mesma. Que essa palavra, Senhor, possa falar a cada coração nesta oportunidade. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. O tema da reflexão de hoje é: você foi chamado para adorar. Deus, ele tem um chamado muito especial para cada um dos seus filhos. Mas para todos os filhos, de igual maneira, ele os chama para adorar. O salmista Davi, o grande poeta, o grande rei de Israel, o grande servo de Deus, este homem que a Bíblia o descreve como o homem segundo o coração de Deus, escreveu este salmo de número 29. Não podemos afirmar com certeza onde ele estava e quais circunstâncias ele vivia quando escreveu este salmo. Não consegui estudar, nos estudos, descobrir essa informação. Mas posso aproximar-me de uma realidade que estava sempre presente na vida deste rei, deste homem segundo o coração de Deus. Davi, ele conhecia tanto o deserto como espaço físico, como os desertos da alma, nos momentos sombrios que ele passou. E este salmo, ele mostra que parece que Davi, ele viveu uma tempestade no deserto. E essa tempestade no deserto ensinou a Davi sobre a importância da adoração. Ele contemplou o agir de Deus e então ele tomou a decisão de, inspirado por Deus, falar sobre algo tão importante como a adoração do Deus eterno. E eu quero compartilhar com você nessa oportunidade algumas verdades sobre este tema. Nós vamos, à medida que lermos o Salmo, nós vamos assim refletindo. Os primeiros 2 versos diz assim: tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A primeira verdade que eu quero que você e eu aprendamos com este salmo: você foi chamado para adorar um Deus santo e poderoso. O ato de adorar a Deus não é aquele momento em que na igreja um coral se apresenta, um quarteto, um grupo de músicos se apresentam. Adorar a Deus é a vida. Eu posso estar comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, namorando, vivendo, casando, morrendo, enfim, em todos os momentos da vida do servo de Deus, tem que ser um ato de adoração. Fomos chamados para adorar um Deus que é santo e que é poderoso. Olha, o Salmo diz assim: tributai, tributo, pagar tributo, a quem deve ser pago. Tributai ao Senhor. O tributo ao Senhor é glória e honra. Glorificar e honrar o nome do Senhor. O verso 2, ele continua com a ideia do tributo, ele diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai-o na beleza da santidade. Deus é santo, poderoso. E é diante dessa santidade de Deus que o salmista Davi nos chama
Vamos adorar esse Deus. Vamos nos colocar diante dele. Vamos viver para a glória do nome dele. Para ele, por ele e para ele. Glória eternamente. Amém. Diz a palavra de Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você vai estender um pouco mais no texto, vai do verso 3 ao 9, onde nós vamos aprender duas grandes lições. E a primeira delas, você foi chamado para adorar o Deus soberano. Olha comigo o que diz os versículos 3 ao 9. Ouve-se a voz do Senhor. Ele começa dizendo isso. Sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Como eu disse na introdução, os desertos que Davi conhecia, tanto físico quanto da alma, mostra para ele o poder de Deus sobre a natureza. A voz de Deus está sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Davi está mostrando nestes versos a soberania de Deus, o poder de Deus acima de todas as coisas. A voz do Senhor quebra os cedros, a árvore de maior potência, de maior envergadura, quebrada, demolida. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu tempo, todos dizem glória. Quando a voz do Deus soberano é proclamada, a adoração é expressa, a adoração deve pairar os nossos corações para prostrar diante deste Deus que é puro, que é santo, que é poderoso. Davi parece que ele está em um local privilegiado de contemplação. Ele vê as grandes árvores, os grandes cedros. Ele vê os animais, os bezerros, os garrotes. Ele vê a extensão dos rios, do deserto. E ele olha a voz majestosa e soberana de Deus em tudo aquilo. Quantas vezes oramos e falamos, porque Deus não me responde? Ao contemplar a criação de Deus, a majestade de Deus, o poder soberano de Deus, podemos ouvir a voz dele. A segunda verdade nesses versos de 3 ao 9, que é a terceira lição, terceira verdade da nossa reflexão, você foi chamado para adorar o Deus que fala em meio às tempestades da vida. Os mesmos versos que eu acabei de ler, ensinando uma segunda verdade. Estes versos falam que nós somos chamados para adorar, para falar com este Deus, Deus que fala no meio das tempestades da vida. Imagine você no deserto, seco e sem vida. Imagine você no meio da tempestade, dos trovões, das trovoadas, dos relâmpagos, onde as árvores são despedaçadas por raios. E ali você vê, você prostra e você adora a Deus no meio da tempestade. Talvez eu estou falando com alguém que a vida dele parece uma tempestade, um turbilhão de emoções, de problemas, de interrogações gigantes, onde não consegue enxergar esperança, onde não consegue encontrar forças para caminhar. Você foi chamado a adorar a Deus no meio desse deserto, no meio dessa prova, no meio dessa luta, no meio dessa angústia.
Deus convida você a orar. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele fala que o Espírito de Deus intercede por nós em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, com voz que nós não conseguimos entender, mas que sentimos o abraço carinhoso do Deus Todo-Poderoso. O texto continua avançando e agora eu quero compartilhar com você a quarta e última verdade neste texto. Você foi chamado para adorar o Deus que fortalece e sustenta o seu povo. O texto, ele termina no verso 9 dizendo: e no seu santo templo todos dizem glória. Imagine você, depois de ver a voz de Deus controlando as águas, a voz de Deus controlando a natureza, a voz de Deus sobre as árvores, sobre os animais. O que te resta é dizer glória. Louvado seja esse Deus. E o verso 10 e o 11 diz o seguinte: o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Davi chega no ápice da sua reflexão ao contemplar o poder de Deus. A conclusão que este servo de Deus chega: esse Deus santo e poderoso, esse Deus que está no controle de todas as coisas, ele está ali para fortalecer, para consolar, para trazer refrigério para a alma do seu povo. O texto vai construindo uma linha de raciocínio linda. Onde está o meu Deus? Talvez você pergunta. Davi responde: está entronizado sobre o dilúvio. A história do dilúvio na Bíblia é a história de um povo que, em desobediência a Deus, viu a destruição, mas que tinha ali uma família obediente, que viu a salvação de Deus. Talvez você está vivendo no meio de um povo desobediente. Talvez você está sendo desobediente. É hora de você olhar e ver que a arca de Deus, o barco de Deus, está ancorado no porto da segurança que é Jesus Cristo. E ali você pode encontrar perdão para os seus pecados, salvação para a sua alma, refrigério para a sua dor. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei para sempre. Ali você pode ver a eternidade de Deus. Este Deus que prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O dilúvio passa, a tempestade passa, as dores passam, as provas passam. E Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, está sentado em sua majestade, com a mão de poder e graça estendida para socorrer a aflição do coração dos seus filhos. O versículo 11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Quando você viu a tempestade, quando você viu o deserto, você talvez ficou com medo, você ficou apavorado, e Deus traz a palavra dele dizendo que ele dá força ao seu povo. Deus quer fortalecer você. Deus quer trazer esperança para o seu coração. Deus quer trabalhar na sua alma, mudando a sua história. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Essa última frase, no último versículo, versículo 11 do Salmo 29, ela nos mostra a grandeza, o poder e a majestade desse Deus que você foi chamado para adorar. Esse Deus, ele pode dar todas as coisas.
Ele deu para nós o fôlego da vida. Ele dá a chuva e o sol. Ele dá o pão para o faminto. Ele dá água para o sedento. Mas ele deu a salvação em Jesus Cristo. E Jesus é a paz que nós temos se cremos no nome dele. Ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Jesus escreveu no Evangelho de Marcos, capítulo 8. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua paz, perder a esperança? Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para servir a Deus com a sua vida, com seus bens, com seu corpo, com a sua voz, com seu dom, com seu talento. Adore esse Deus. Coloque a sua vida no altar deste Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um forte abraço, até a próxima oportunidade. Se essa palavra foi bênção na sua vida, compartilhe ela com outros, para que outros sejam abençoados.